Esse podcast é um trabalho apoiado pelo programa VAI, Valorização de Iniciativas Culturais, da Prefeitura de São Paulo, realizado pelo coletivo Encrespados, que desde 2015 vem promovendo ações que pautam uma educação antirracista. Questão de gênero ou gênero em questão. Esse é o nosso tema de hoje. Olá, eu sou a Michele, pedagoga de formação, componente do coletivo Encrespado, se pós-graduando em coordenação pedagógica. Esse é o 4º episódio do Pod Crespo. Estou com a Amanda, integrante do coletivo Encrespados, que vai compor a nossa conversa hoje. Oi, pessoal, sou a Amanda, como a Michele disse, mãe da Lia, tenho 23 anos. Sou integrante do coletivo há mais ou menos 6 anos, sou pedagoga e pós-graduanda em desenvolvimento infantil. Para ser mais específica, eu trabalho há mais ou menos 1 ano com educação infantil em primeira infância e também vivo isso na prática, né, com os cuidados com a Lia. Então, eu venho caminhando, né, relacionando essa minha maternidade, mais a minha vivência em cotidiano escolar. E para começar essa conversa, eu quero trazer um pouquinho da minha maternidade, porque eu acredito que não tem como a gente conversar sobre gênero se a gente não traz a maternidade como pilar dessa discussão. Então, eu fico pensando, né, como eu sou mãe de uma menina de 2 anos, como que eu quero que ela viva num mundo que a respeite, da forma que ela mereça, sabe? Então, acho que juntar esses 2 assuntos, gênero, raça e educação, acho que é primordial para a gente começar a discutir o que é ser mulher na sociedade. Eu vim de fato me entender como mulher negra numa sociedade a partir de quando eu entrei na faculdade. Então foi na academia que eu me reeduquei, que eu comecei a ressignificar minhas histórias, a de fato entender a minha história, a história da minha mãe, a história da minha avó. Acho que para trazer um pouquinho uma referência para essa conversa, a Chimamanda, ela tem um livro que se chama O Perigo da História Única, que foi um TED que virou um livro, que ela fala, né, sobre a gente sermos protagonistas das nossas próprias histórias e assim falar, conversar, que quando a gente conversa, quando a gente conta, a partir de nossas conversas, a gente incentiva a outra mulher a falar. Então, foi na faculdade que eu me reeduquei e eu quero que minha filha não fique presa numa única história. É justamente disso, quando a gente pensa nas nossas bases enquanto mulheres negras, é um pouquinho difícil, né, esse processo, porque justamente na infância é o que a gente vai construindo, o que é ser a gente, né? E quando a gente tem essas bases que nos potencializa e que nos fortifica, realmente a gente tem um olhar mais amplo do que enxergar o mundo, né? A gente poder ver as lupinhas das desigualdades e a gente poder, querendo ou não, fortalecer as nossas crianças, né? Quando a gente pensa, por exemplo, dentro da educação, a educação, para nós, o primordial é a educação infantil, porque é justamente aquela criança que vai crescendo, se vai constituindo, é o que ela vai ser, o adulto, é o que ela vai, querendo ou não, reproduzir, né? Diante das suas relações. Também fico pensando, quando a gente é pequena, né? Uma situação que aconteceu dentro da sala de aula, né? Onde eu atuo, como professora da educação infantil, a minha aluna pegou um tecido grande, colocou na cabeça e queria se representar aquele cabelo liso e grande. São esses padrões que a gente quer cortar, né? A gente quer as nossas crianças potentes, se sentindo bem e com a autoestima lá em cima, como a gente se sente hoje, né? Tendo tantas referências, principalmente dentro do coletivo, né? Porque realmente estar em conjunto com outras mulheres nos fortifica. E isso é o que faz pensar nas nossas bases, né? De referência, os nossos espelhos. E o meu espelho atual é minha mãe. Durante esse longo tempo da infância e da adolescência, a gente não vê esse espelho com tanta nitidez como a gente vê atualmente, né? E até pensando em você, né, Amanda, quando você se torna mãe, né? A gente realmente entende o quanto é complexo ser mulher dentro dessa sociedade. E a base da minha mãe é justamente disso, de ela acordar, trabalhar cedo, cansada, e tá lá, e tá cuidando, e tá zelando pelo nosso bem-estar. E às vezes ela reproduz
reproduzindo aquela coisa machista pra gente, mas não é uma forma de mal ou nos cutucar, mas é uma forma de nos proteger de alguma coisa que ela aprendeu também, né? Então, é justamente disso, de ter as nossas bases. Quando a gente, agora atualmente, que a gente tem umas bases melhores, né, de referência em questão do movimento feminista, principalmente do movimento feminista negro, a gente realmente vai pontuando algumas coisas. Esse daqui dá e esse daqui não dá. Mas esse daqui vai me fortalecer nisso. Mas não deixa de ter nossas mães como essa base, né, de fortalecimento. Sim, esses dias eu me peguei muito pensando em como a gente, por mais que a gente tenha nossas mães como espelho, a gente não quer reproduzir muitas coisas, né, que elas viveram. Então eu pego por mim mesmo. Eu tenho a Lia como minha filha, óbvio que eu quero super cuidar. Você até falou, mãe super protetora, mas é porque também talvez eu não tive isso e eu quero que ela tenha, sabe? Então, quando eu falo que eu não quero reproduzir, por exemplo, sei lá, minha mãe, ela gostava muito de relaxar o meu cabelo quando eu era menor, o meu cabelo é da minha irmã, então isso eu não quero pra Lia. Então, se um dia ela ia chegar pra mim e falar, mãe, o meu cabelo, ele tá bonito? Ele tá bonito. Então, eu acho que a partir desse cuidado, na verdade, eu venho pensado muito em como eu vou cuidar da Lia quando a gente fala de estética, quando a gente fala de negritude. Eu sou uma mulher negra, mas minha pele é clara. Então, como que eu vou explicar para ela alguns privilégios que eu tenho e outras mulheres que são mais retintas que não têm, sabe? Então, eu acho que partindo dessa premissa de como a gente cuida, de como a gente fala de estética também, é um ato de cuidar. Esses dias minha mãe, ela tava arrumando o cabelo e ela sempre gosta de usar o cabelo, acho que com bastante creme, acho que pra ficar também um pouquinho mais enxugado, não mostrar tanto aquele volume. Eu sempre falo, mãe, seu cabelo fica lindo, cheio. E por esses dias mesmo, ela olhou pra mim e falou, agora eu gosto mais do meu cabelo mais cheio. Então, eu sempre gosto de conversar com ela e com a Lia a partir do cuidado. Tipo, olha, mãe, você fica mais bonita dessa forma. Você gosta de usar desse jeito? Eu não tive isso e eu quero que ela tenha agora e a Lia também. Então, eu acho que quando a gente fala também de gênero, de raça, de feminismo, é também a gente pensar no cuidado, né? Com quem tá com a gente. Eu fico pensando também, eu gosto muito das palavras, né, de sensibilidade e acolhimento. Eu fiquei pensando no processo da minha mãe também de transição, que para ela foi um movimento doloroso também. Quando ela cortou bem curtinho, ela se sentiu horrível e ela tava assim, com a autoestima baixa e toda hora ela tava reclamando, falando que ela tava feia, que ela tava parecendo, entre aspas, um boneco macho. Então, para ela também foi um processo doloroso. E atualmente que ela se vê bonita, ela se vê com a autoestima lá em cima, que ela se vê como uma referência, e aí ela vai pintar o cabelo dela. E como a minha mãe é uma mulher muito alegre, e esse processo para ela foi doloroso, mas ela ressignificou, né, atualmente. Ela se vê num local mais bonito, né, num local de fortalecimento. Para mim também foi um movimento de ver ela também como essa referência, né? E acolher ela também nesse local de dor. Quando eu falei assim para ela, mãe, você quer cortar? Eu sei uma pessoa que corta cabelo, né? E aí ela ficou um pouquinho com o pezinho atrás, mas ela foi nesse processo. Eu tive que acolher ela nesse processo. Então também faz parte do que é ser mulher. A gente, na verdade, é constantemente pegada pela questão estética, né, Amanda? A gente é constantemente tá lá dizendo, olha, assim fica feio, assim seu corpo tá feio, assim não sei o que, assim o cabelo é mais bonito. E da gente criar essa autonomia nossa de se olhar no espelho e falar que tudo bem se a gente não tiver ok, mas que a gente se ama mesmo assim, faz parte desse processo todo. Sim, acho que refletindo agora também um pouco mais sobre cuidados, semana passada estava lendo uma pesquisa que é da Plan International do Brasil, que o nome da nova edição é Por Ser Menina no Brasil, que traz um olhar sobre a vida das meninas e a diferença de gênero dentro de casa, na escola, nos estudos, na rua, na sociedade, como um todo, né? O que essa pesquisa deixou de mais significativo para mim foi que
as meninas, elas não querem, na verdade, nós mulheres, nós não queremos continuar reproduzindo comportamentos familiares, que são comportamentos machistas, homofóbicos, xenofóbicos, enfim. Acho que é isso. A gente quer trabalhar, a gente quer ter nossa casa própria, nosso carro e poder viajar, ter o direito de viajar e cuidar dos nossos. E a gente falando um pouquinho sobre isso, me lembrou de um livro da Chimamanda para educar crianças feministas, de 2017. Eu vou ler um trechinho porque acho que vai fazer esse movimento de sentido pra gente. Que diz assim: ensina a ela que papéis de gênero são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, porque você é menina. Porque você é menina nunca é razão para nada, jamais. Lembro que me dizia quando eu era criança para varrer direito como uma menina. O que significa que varrer tinha que ser como ser mulher. Eu preferia que tinha dito isso apenas para varrer direito, pois assim vai ficar limpo e melhor o chão. Eu preferiria que tivesse dito alguma coisa para os meus irmãos. E eu acho que é isso, né? Durante as nossas educações, a gente tem essa reproduções machistas, e principalmente refletido quando se tem uma menina e um menino, né, dentro de casa. E esses padrões que você disse, né, sobre a pesquisa, é justamente disso. Cada vez as mulheres querem ter essa autonomia. Realmente, a gente quer ter essa autonomia. Queremos ter o nosso dinheiro, queremos ter os nossos carros, queremos viajar e queremos ter esse direito, né? De viver, de ser livre. Sim, Mi. E entender, né, que a gente, como mulher negra, como a gente se vê dentro dessa experiência, como que a gente se vê também como mulheres de sucesso para também não se auto-boicotar, né, porque a gente trabalha desde quando o Brasil é Brasil. Então, a gente trampa, a gente faz parte de 54% da população brasileira. Então, a gente produz, a gente cria. E, portanto, a gente tem história para contar e história para escrever também. É isso aí, amiga. É um tema que há um leque, né, de assuntos, né? Mas, infelizmente, estamos chegando à reta final. Siga nas redes sociais, escutam também os outros episódios. Teremos outros também. E estamos aí, todo mundo junto e misturado. É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado pela partilha. Obrigado, Coletivo Encrespados, por me proporcionar tudo isso, que é muito gratificante. E obrigado, galera. Obrigado. Seguimos aí contando nossas histórias, porque precisamos criar novas narrativas. Pode